iniciando, também aguardamos o pessoal que está na celebração eucarística. Em breve eles se juntam a nós. Chegamos ao livro de Samuel. Existem, na verdade, dois livros. É o mesmo livro, a mesma história, dividida em duas partes, porque é uma longa história, a história de Samuel. E nesses livros se tratam de alguns personagens que eu diria muito importantes na história da Bíblia. Samuel tem uma importância muito grande, como quem sabe o primeiro profeta oficial. Saul tem uma importância muito grande como o primeiro rei ungido para ser rei e que desempenha o papel de ser o monarca de Israel. E Davi, então, nem se fala, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos e mais influentes em todo o Antigo Testamento. E até no Novo Testamento se ressoa muito, aparece muito o nome do rei Davi. Vamos ver até onde a gente consegue avançar na aula de hoje. Alguns dos temas principais, na primeira página, número 1, temas. Primeiro é que o livro de Samuel é um livro dentro da historiografia deuteronomista. Ele marca uma passagem, digamos assim, política de um período para outro. Na última aula, nós ouvimos falar sobre os juízes. Conhecemos a história de alguns deles, aprofundamos um pouco mais na história de Sansão. E esse período dos juízes, que é um período um pouco, digamos assim, anárquico, ou seja, sem um líder oficial instituído, ele chega ao fim e começa um período monárquico, tendo uma autoridade muito clara, ou seja, sendo muito óbvio quem que é a pessoa que manda em Israel. Então vai começar algumas dinastias, vão começar a fazer parte aqui da nossa leitura bíblica. Samuel ainda é um juiz, ele recebe esse duplo título de juiz e profeta. Segundo ponto, B, é o início da história dos profetas. Até agora nós já encontramos algumas figuras bíblicas que recebem o título de profeta. Moisés em algum momento é chamado de profeta. Débora é chamada de profetisa, por exemplo. Mas a partir de Samuel existe, digamos, esse é o momento oficial que os profetas começam a ser quase uma instituição dentro de Israel. E o período dos profetas é mais ou menos marcado junto quando começam a aparecer os reis. Porque quando aparecem os reis, precisamos de alguém ungido por Deus, alguém que é a voz de Deus para dizer: não, aquilo que você está fazendo é errado. Alguém tem que ter a coragem de apontar na cara do rei quando ele está fazendo alguma coisa errada. Alguém tem que ter a coragem de apontar na frente das lideranças de Israel que elas estão indo no caminho errado. Então nesse momento aparecem os profetas, que é um trabalho bastante difícil. Nem todos são bem aceitos, nem todos têm a estima do povo. Alguns são até perseguidos pelos reis. Porém, é uma função que é dada a alguns de preservar a vontade de Deus no meio de uma Israel que tem muita gente que manda nesse país. Tem muita gente que coordena tudo. É necessária essa figura de referência. Aqui nós falamos ainda dos profetas anteriores. Samuel, depois junto com Davi existe um profeta bastante importante também. Aquele que às vezes faz belas profecias sobre Davi e às vezes acusa Davi, que é o profeta Natã. Temos o profeta Elias, considerado o maior dos profetas, e também temos o seu sucessor Eliseu. Esses são grandes profetas, mas ainda são chamados profetas anteriores, porque depois tem outro grupo de profetas, os quais cada um tem o seu livro próprio e que nós vamos ler. É o último grupo dos livros do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel. Esses são os profetas maiores. E temos também alguns pequenos profetas, que temos pequenos textos que recebem o nome de profetas menores. Malaquias, Abacuque, é mais ou menos assim que nós dividimos essa função muito importante, que é a função dos profetas no Antigo Testamento.
No Novo Testamento temos um último profeta, que é ao mesmo tempo um profeta e ao mesmo tempo é um mártir, que é João Batista. É um que ainda anuncia o Messias, mas é um que já vê o Messias. Diferente dos outros que imaginam um futuro longe, né? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele já está ali na frente dele, já é visível, já é uma realidade. É uma profecia muito presente, a profecia de João Batista. Um terceiro tema muito importante na Sagrada Escritura, que ainda não nos foi apresentado, mas é a letra C, a cidade de Jerusalém. Essa cidade tem uma importância bíblica enorme, enorme. Não dá para entender o Antigo Testamento sem pensar na cidade de Jerusalém. Dá para imaginar que assim como Deus escolhe um povo, que é o povo de Israel, em um certo momento Deus escolhe uma cidade para ser a cidade dele. E essa cidade é Jerusalém. Então, a partir do livro de Samuel, essa cidade tem o protagonismo bíblico, digamos assim. Jerusalém aparece sempre, é citada sempre, sempre é referência para alguma coisa boa e às vezes também para alguma coisa bastante trágica ou bastante ruim. Existe uma história, um texto rabínico antigo, que eu acho bastante interessante, faz uma reflexão sobre Jerusalém, né? Um texto da Midrash, da tradição hebraica. E o texto é mais ou menos assim. Diz que Deus deu 10 porções de beleza para todo o universo. 10 porções, dividiu 10 porções de beleza. Pegou 9 porções e colocou em Jerusalém. E a última porção ele dividiu com todas as outras nações e com todas as outras cidades do mundo. Depois Deus pegou mais 10 porções de santidade, colocou 9 porções em Jerusalém e a última ele dividiu em todos os outros povos e todas as outras cidades. Por fim, Deus pegou 10 porções de tristeza, colocou 9 em Jerusalém e a última ele dividiu com todas as outras cidades. Esse texto demonstra um pouco a importância de Jerusalém para o povo de Deus. Ali que se concentra tudo. É a cidade da santidade, é a santidade da beleza, mas também a cidade das tragédias, é a cidade da dor e a cidade do sofrimento. O que aparece de Jerusalém no Novo Testamento? Aparece muita coisa. Jesus, já quando era pequeno, se perde no templo de Jerusalém. Nos sinóticos, né? Em Lucas, Marcos e Mateus, Jesus começa descendo da Galileia, mas o seu objetivo é bem claro, é chegar em Jerusalém. Em Jerusalém que Jesus vive a sua última semana, em Jerusalém que Jesus é condenado, perto de Jerusalém, um pouco fora das muralhas da cidade, Jesus é crucificado. Jerusalém é a cidade que Jesus ressurge, é a cidade da ressurreição. Jesus chora apenas 2 vezes. Uma quando morre um amigo, Lázaro. A outra quando ele olha para Jerusalém e sabe que ela está a ponto de ser destruída. E Jesus chora olhando para a cidade. Diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, assim como uma galinha reúne os seus pintinhos. E você não aceitou. Você que mata os profetas e você que mata as pessoas que são enviadas de Deus. Jerusalém é a cidade da igreja. No dia de Pentecostes, é ali que estão reunidos todos os discípulos. E é dali que saem todos, todo o fervor de anúncio do Evangelho para todo o universo. Sai desse centro, desse motor espiritual que é Jerusalém. Por fim, no final da Bíblia, nós vemos uma nova Jerusalém, que é a cidade dos eleitos, que é a cidade dos santos, a morada definitiva das pessoas escolhidas por Deus. Então, o tema Jerusalém é um tema muito importante, que vai começar agora a fazer parte do nosso estudo e da nossa caminhada bíblica. Lembrando que o tema cidade, até então, não era um tema muito próximo a Deus. Todas as cidades que aparecem até então na Bíblia, não são cidades muito boas, digamos assim.
né? Por exemplo, tem Sodoma e Gomorra, que a gente sabe como termina. Tem a cidade de Babel, que a gente sabe o que o pessoal tentou construir ali. Tem Jericó, depois vai ter a cidade da Babilônia, tem as cidades do Egito. Ou seja, a ideia de cidade não é muito, até então, não parece estar muito de acordo com o propósito de Deus. A gente lembra que Deus não criou uma cidade para o ser humano, não é verdade? Deus criou um jardim. A cidade, a criação humana, aparece depois. E a cidade muitas vezes aparece como um inimigo de Deus. Jerusalém é que vai reverter essa história. Jerusalém é a primeira cidade desejada, amada, digamos assim, por Deus, e é ali que Ele faz a sua habitação. Outro tema do livro de Samuel, muito forte, é o tema pais e filhos, né? Um tema muito recorrente. Quase todas as figuras que vão aparecer nesse livro, existe, digamos que um contraste entre os pais e a reação, ou a índole, ou a moral dos filhos. Geralmente são pais que são uma figura de autoridade, pais que têm um certo respeito e são queridos pela sociedade, que têm filhos que, uma expressão bem rápida, não presta. Essa é a história do livro de Samuel. Tem filhos que realmente, né, como a expressão são trastes, digamos assim. Por quê? Vamos começar com Eli, que era um sacerdote, aquele que ajuda Samuel a descobrir sua vocação. Uma história belíssima de Eli. Os filhos dele são os mais corruptos possível. Os filhos dele roubam até Deus, até o sacrifício que é para Deus, eles roubam. Eles que têm encontros íntimos na frente ali do templo sagrado, do templo ainda não, do tabernáculo, que são uma vergonha enorme para o próprio Eli. Samuel, profeta, juiz, reconhecidíssimo, santo. Os filhos dele não prestam, mesma coisa. Agem de maneira tão corrupta que é por causa dos filhos de Samuel que a monarquia aparece em Israel. Porque não dava para confiar nessas figuras, eles não poderiam ser sucessores de Samuel. Haja vista, tendo em vista tanta corrupção que os filhos deles, do próprio Samuel tinham. Talvez o único pai que é um pai não tão ruim é o próprio Saul, né? O qual tem uma relação até muito forte com seu filho Jonatas. Porém, a história dessa família também termina muito mal no livro de Samuel. Por fim, temos Davi. Qual que é a relação de Davi com seus filhos? A gente vai descobrir mais à frente, mas também é uma relação um tanto quanto forte, especialmente com o seu filho Absalão. Okay. Qual que é a estrutura, número 2, qual que é a estrutura do livro, dos dois? Aqui nós colocamos juntos os dois livros de Samuel, porque é uma história única, dividida em duas partes. De 1 a 7 conta a história de Samuel, de 8 a 15 a ascensão e queda de Saul. Saul que começa muito bem o seu reinado e termina muito mal. E até o final do livro depois tem a ascensão de Davi. Indo para o segundo livro de Samuel, nós temos Davi que triunfa como rei de Israel. Depois ele passa por um período de grandes transgressões, enfrenta muitas dificuldades até o capítulo 20. E tem alguns outros feitos que não estão tão bem nessa ordem, que complementam as suas atividades do capítulo 21 a 24. Ok, vamos então. O livro de Samuel é baseado nessas três figuras que nós vamos encontrar: o profeta Samuel, o rei Saul e o rei Davi. A primeira delas é a figura de Samuel, juiz. Ele ainda tem essa autoridade de juiz e já é também um profeta. O que é interessante de ressaltar no início da história de Samuel? Primeiro, que a mãe dele, Ana, também tinha dificuldades em engravidar. Eucaná tinha 2 mulheres, uma tinha filhos, Ana não tinha filho. Então ela ia no tabernáculo, pedia várias vezes a graça de engravidar e por muito tempo não conseguiu, até que um dia a sua graça foi atendida e ela consagrou esse filho que iria nascer a Deus. Já desde o nascimento, Samuel é alguém consagrado a Deus
que deve morar na casa de Deus, no tabernáculo que existe, ajudando o sacerdote daquele tempo, que se chama Eli. Então é mais uma história de uma gravidez improvável que se torna realidade, e essa mulher dedica o seu filho ao serviço do templo, ao serviço aqui da arca ali, do tabernáculo. Um texto muito bonito está em Samuel 2. Que esse texto tem que ser confrontado com o texto do Novo Testamento, né? Se vamos em Samuel 2, de versículos de 1 a 10, tem o cântico de Ana. Mas junto com o cântico de Ana, nós teríamos que ler, e está aqui também citado, o cântico de Maria, que está em Lucas 1, 46. Vamos ver se a gente consegue fazer. Esse é um exercício que vale a pena, tentar fazer aqui uma análise dos dois textos, que são bastante semelhantes, eu diria, né? Lucas 1, 46, 56. Talvez em casa vocês possam fazer a leitura mais detalhada, mas vamos tentar ver o que um texto diz e o que o outro diz. Por exemplo, o cântico de Ana, Antigo Testamento, começa: meu coração exulta no Senhor e minha força se levanta graças ao Senhor. Cântico de Maria: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Cântico de Ana, Antigo Testamento: o arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armam com vigor. Cântico de Maria: ele manifestou o poder do seu braço, dispersou soberbos nos pensamentos do coração e exaltou os de condição humilde. Cântico de Ana: é ele quem humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do montouro ergue o indigente, dá-lhe assento entre os príncipes, em trono de glória lhe dá porquinhão. Pois encheu de bens os famintos, despediu sem nada os ricos. Cântico de Maria: amparou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Se a gente for analisar, são textos muito parecidos. O cântico de Ana e o cântico de Maria são textos belíssimos, os dois, são orações bastante profundas e bastante semelhantes. O que significa que Nossa Senhora só copiou aquilo que Ana já tinha cantado? Não. E eu diria que talvez isso faça uma reflexão sobre o quanto o texto bíblico pode entrar dentro da nossa vida. Essas palavras que Ana recitou, provavelmente Maria já tinha ouvido muitas vezes na sua vida. Muitas vezes, ao ir na sinagoga, ela ouviu o cântico de Ana. E esse cântico, essas palavras começaram a fazer parte da vida de Maria. Muito antes de aparecer o anjo, essas palavras já eram alimento na vida dela. O que acontece? Quando realmente ela tem uma manifestação de Deus, quando Maria encontra Deus, naturalmente, essas palavras que ela já alimentou por toda a vida se tornam a sua oração. Não é uma oração igual à oração de Ana, é semelhante. Porém, é uma oração que sai dela. Ou seja, aquelas palavras já criaram tanta raiz dentro dela, que não são mais as palavras de Ana, são a sua própria oração. E quando ela encontra Deus, é isso que ela consegue expressar. Existem algumas passagens bíblicas que, se a gente repete ou começa a fazer parte da nossa vida, começa a ser a nossa própria expressão. Um salmo, por exemplo, de tanto ouvir esse salmo, quando a gente se depara com alguma situação na nossa vida, é ele que sai automaticamente, né? Nós, por exemplo, que rezamos a liturgia das horas todos os dias, às vezes nos depara alguma situação boa ou ruim, e aquilo que sai, naturalmente, é uma expressão bíblica, é uma palavra bíblica, que já é nossa palavra, já faz parte da nossa forma de responder à vida, responder a Deus. É isso que acontece no cântico de Maria. Ela já estava tão inebriada dessas palavras, que quando aparece o momento,
naturalmente essas palavras saem da Virgem Maria. Bom para nós, se no curso da nossa vida, algumas passagens, alguns textos se tornarem tanto nosso alimento, que diante de qualquer situação que a gente vê, são eles as primeiras coisas que vão sair da nossa boca, ou pelo menos vão bater na nossa mente ou na nossa consciência. É isso que a comparação desses dois textos nos traz. Essa memória bíblica, olhar para a sua vida e ver que também aquilo que aconteceu com os outros personagens bíblicos acontece conosco hoje. Letra B, Eli e a vocação de Samuel. No capítulo 2 também tem essa história da vocação de Samuel, Deus que responde, Deus que chama Samuel e ele responde. Deus chama Samuel durante a noite, quando todos já estão dormindo, todos já estão descansando. Toda vez que Samuel ouve essa voz, ele responde, eis-me aqui. E ele depois vai tentar ver qual que é o problema. Samuel levanta e tenta ver com Eli qual que é a situação, quem que está chamando. Eli então percebe que quem está chamando Samuel é o próprio Deus. Então ele disse, a próxima vez, durante a noite, você escutar essa voz, esse chamado, responda, fala, teu servo escuta. O texto que está marcado aqui. É isso que faz Samuel quando ouve novamente a voz de Deus. O que eu acho bonito nesse texto é o fato de que a vocação, ela é sempre pessoal. Nesse caso, Deus chama, convoca diretamente Samuel. Porém, o discernimento desse chamado, às vezes nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem. Samuel não sabia direito o que era aquela voz, quem que estava chamando. Por isso que ele buscou ajuda de alguém que poderia ajudar. E essa figura, o sacerdote Eli, o auxilia nesse discernimento. Eli que auxilia para ver se realmente é a voz de Deus ali. Quem que está chamando e para que está chamando. Ainda que cada um tenha uma vocação única dada por Deus, não é desnecessário a ajuda de outras pessoas que nos ajudam realmente a reconhecer, a discernir o que se trata esse chamado. Na nossa formação, por exemplo, para o sacerdócio, são tantas fases de formação, sempre com outras pessoas que nos ajudam a ver se realmente nós ouvimos bem aquilo que Deus estava chamando, se não nos estamos enganando, se não entendemos errado. É necessário esse auxílio, essa intermediação de outras pessoas que nos ajudam a esclarecer se realmente é Deus que nos está indicando alguma coisa. E essas são as duas passagens, eu diria, mais bonitas do início da vida de Samuel. A sua história, o nascimento, junto com o Cântico de Ana, que é um texto que, se vocês tiverem tempo, leiam e releiam, junto com o Cântico de Maria, e a passagem da sua vocação. As duas estão aqui marcadas, são textos que valem a pena serem relidos. Depois, ainda se tratando de Samuel, temos outros 4 capítulos, porque a guerra ainda não terminou. Vamos lembrar dos juízes, vamos lembrar de todas aquelas batalhas, vamos lembrar de todas aquelas conquistas, e digamos que elas ainda não terminaram. Então, passando um pouco essas belíssimas passagens, vamos voltar ao tema da guerra. Vocês lembram qual que era o povo que, digamos assim, eram os arqui-inimigos dos israelitas? Nós citamos na aula anterior. Existem vários povos cananeus, mas um grupo especial dá mais trabalho para os israelitas, um grupo é bastante forte, um grupo ameaça Israel com uma frequência, digamos assim, muito maior, que são os filisteus. Os filisteus, que são aquele povo ali junto ao mar, filisteus que de onde Dalila sai, filisteus que, digamos, Golias é um filisteu. Todos esses são figuras de filisteus, e eles entram em conflito de novo com o povo de Israel.
Porém, nesses capítulos existe um elemento interessante. Capítulo 4, 5, 6 e 7. Existe que o povo de Israel faz uma coisa que não deveria fazer. A Arca da Aliança, a gente sabe, é a presença de Deus no meio do seu povo. Qual que é a tentação que Israel tem? Usar a arca como se fosse um talismã, digamos assim, um amuleto para ajudar Israel na hora do combate, na hora da briga. O que acontece? Israel perde a batalha para os filisteus. Deus não aprova a utilização da Arca da Aliança como se fosse um objeto, digamos assim, para dar uma ajuda a mais. É importante isso também a gente lembrar que o sagrado não serve para alimentar os nossos caprichos, digamos assim. Não podemos nos apossar do sagrado apenas para fazer as nossas vontades. Digo isso porque às vezes a gente não consegue eliminar totalmente essa tendência. Às vezes, como sacerdote, nós ouvimos alguns pedidos que realmente são intercessões e são pedidos muito válidos. Outras intenções que às vezes nós ouvimos como sacerdote são obviamente caprichos. E sinceramente, não sei se eu estou interessado de apresentar esses caprichos a Deus. Ou seja, o sagrado não é um instrumento, um amuleto nosso para essas coisas. O sagrado tem que ser respeitado. Isso vale para os dois lados. Por que acontece? Israel usa a Arca da Aliança como um amuleto, eles perdem a guerra. Qual que é a ideia dos filisteus então? Vamos pegar a arca para nós, vamos guardá-la aqui nas nossas cidades e da mesma forma vamos fazer da Arca da Aliança um amuleto para nós, e também não dá certo. A presença da arca ali no território dos filisteus é sinônimo de catástrofe. Eles passam de cidade em cidade, toda cidade onde passa a arca, alguma coisa ruim acontece. Então, por fim, os filisteus decidem simplesmente devolver a Arca da Aliança para Israel. E assim que se conclui essa parte da história de Samuel e essa parte das guerras entre os dois povos, que ainda tem muitos episódios ainda, esse conflito entre israelitas e os filisteus. Chegando ao capítulo 8, vamos entrar agora naquilo que começa a ser a história de Saul. Mais uma vez, os filhos de Samuel não eram modelos morais, modelos de nada. Então, isso preocupava muito o povo, que decide então, pensa que o melhor para eles é ter um rei como todas as outras nações. Então, no capítulo 8, começa essa reflexão do povo a respeito da figura, a importância de ter um rei. É o povo que exige um rei, é o povo que quer que em Israel tenha alguém que mande neles, No capítulo 8, no versículo 6, por exemplo, Samuel se desgostou quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Essa é a exigência do povo. E essa exigência ofende Samuel e ofende também a Deus. Porque essa exigência, digamos assim, o que tem por trás dela é a constatação de que o povo não quer Deus, o próprio Deus, como o soberano de Israel. Ou que apenas com a lei de Deus não é suficiente para trazer ordem. Então aquilo que Deus fala através de Samuel é o seguinte: porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Essa é a conclusão de Deus a respeito dessa exigência de um rei. E o povo não quer saber, o povo quer de qualquer forma um rei. Então aparece uma profecia muito forte a respeito da figura do rei em Israel. Ainda no capítulo 8, no versículo 10, Samuel fala para o povo o que vai acontecer caso Israel escolha ou tenha um rei. Samuel referiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram rei. Declarou: eis o direito do rei que reinará sobre vós.
Ele tomará vossos filhos para que sirvam seus carros e cavalarias, e para fazê-los correr à frente de seu carro. Ele os usará como chefes de 1000 e de 50, ou em suas lavouras e suas colheitas, ou na fabricação de armas de guerra e carros. E as vossas filhas, ele as tomará para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus servidores. Cobrará o dízimo das vossas colheitas e das vossas vinhas, e o dará aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará vossos escravos e vossas escravas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Cobrará dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. Não é nada boa a visão que Samuel projeta do rei. É alguém que literalmente vai escravizar o seu povo, assim como o faraó fazia quando eles eram escravos no Egito. Porém, mesmo diante dessa ameaça, o povo não desiste da sua ideia de ter um rei. Por isso que ali no versículo 19, o povo reafirma o seu desejo. O povo, porém, recusou-se a ouvir a voz de Samuel. Não, disseram, deve haver um rei sobre nós. Assim seremos como todas as outras nações. Talvez esse é um problema de Israel. Eles não querem ser uma nação escolhida por Deus e por isso diferente de todas as outras nações. Eles querem simplesmente ser como as outras nações. Esse é o problema de um povo, mas é um problema muitas vezes pessoal, né? Ao invés de a gente aceitar aquilo que é próprio nosso, a gente aceita perder o que é o próprio nosso, apenas para parecer com as outras nações, para sentir que a gente é um povo. A gente lembra que Israel tem dificuldade de se aceitar como povo, porque eles foram escravos por muito tempo. Então é melhor pelo menos parecer com um povo de verdade, né, do que no nosso modo estranho de ter um Deus ser motivo de piada para os outros. Esse, infelizmente, é o drama de Israel, que prefere ser igual aos outros e por isso perder aquilo que é mais próprio deles, que é o fato de ter Deus como o seu rei, ter Deus como o seu soberano. E depois, claro, começamos, já que não tem jeito, vai ter um rei, Israel vai ter um rei, e se tudo aquilo que eles querem é apenas ser como os outros, eles serão como os outros. E o escolhido para isso é Saul. A escolha de Saul, por exemplo, porém, ela não acontece em um momento único. São várias etapas que levam à escolha de Saul, e até então Saul aparece como um perfeito candidato a ser rei de Israel, em todos os aspectos, né? Estamos aqui na letra B, quase já no final da página, né? Em 1 Samuel, depois do capítulo 9 ao capítulo 11, vai falar de todas as qualidades de Saul, né? Uma primeira citação fala da sua qualidade física, rapaz distinto e de boa aparência. Não havia entre os israelitas mais belo do que ele. Continua o texto falando de várias qualidades, e Saul até esse momento tem aquela qualidade mais difícil de todas. Ou seja, para quem tem muitas virtudes, a virtude mais difícil é de ter todas as virtudes e continuar sendo humilde. E até isso Saul demonstra, né? Se vamos na citação abaixo, ele diz: não sou por acaso um benjaminita da tribo menos importante de Israel, e meu clã não é o mais modesto de todos os clãs da tribo de Benjamim. Então, até então, Saul é o candidato perfeito. Ele é bom para fazer guerra, ele é forte, ele é humilde, digamos assim, é o perfil perfeito de um rei para Israel. Depois a gente vai ver pelos textos que se seguem, ele é ungido, ele é eleito até pela sorte, tudo se encaixa para fazer de Saul um rei perfeito que o povo sempre esperou. Ele até mesmo é humilde, ele reconhece que é de uma origem modesta, de uma origem
simples, que é da tribo de Benjamim. Aliás, essa mesma frase foi dita por Gideão, com uma diferença só. Ali ele citava a tribo de Manassés, que era a menor das tribos. Por que Saul fala que Benjamim é a menor das tribos? Talvez o final da aula passada nos esclarece isso. Lembramos que Benjamim entrou em guerra civil com todas as outras tribos. Essa é a conclusão do livro dos Juízes. Benjamim entrou em guerra com todas as outras tribos. É uma tribo que quase desapareceu. Então, nesse caso, Benjamim é a menor. Não mais Manassés, mas Benjamim é a menor de todas as tribos de Israel. Virando a página, a gente continua e a gente vê que Saul é proclamado rei. Depois de ter sido ungido, todo mundo concorda que Saul tem que ser o rei de Israel. Olha a primeira citação aqui de Samuel, capítulo 11, versículo 15, na virada de página, diz essa frase: então todo o povo, a assembleia inteira de Israel, se reuniu em Gilgal e proclamaram Saul rei diante do Senhor em Gilgal. Samuel está de acordo, Deus está de acordo, o povo está de acordo. Não tem nada que pode dar errado com Saul. Nada pode atrapalhar esse caminho. E nos primeiros capítulos que falam, letra C, feitos de Saul, daquilo que ele fez, ele se demonstra um grande líder. Por isso, até como conclusão, aparece esse versículo. Saul fez guerra contra todos os seus inimigos. Daí tem toda uma lista de inimigos que ele batalhou. E a conclusão é: para onde quer que se voltasse, vencia. 1 Samuel 14, 47. Porém, e aqui entra um porém muito grande, no meio de todas essas conquistas, de toda essa glória, aparecem alguns problemas com Saul. E o principal problema qual que é? Ele começa a agir de forma arbitrária. Se existe ainda um profeta vivo que se chama Samuel, e nas coisas que Saul faz, ele precisa da autorização de Samuel, ou ele tem que prestar contas a Samuel. Saul, diante de todo o poder que tem, de todo o poder que conquistou, de toda a popularidade que tem, simplesmente ignora a figura do profeta Samuel e ignora as prescrições que ele devia seguir. Então, junto com essa glória, começa a haver um desgaste entre o profeta, que é, digamos, o termômetro de Deus, e o próprio Saul, a ponto de que Samuel, traduzindo aquilo que é vontade de Deus, pensa que Saul não pode continuar desse modo e não pode ser rei em Israel. E aqui começa a queda de Saul, que como título eu já coloquei antes, Saul, ele é um rei trágico. Por que é trágico? Porque é alguém que tinha todas as qualidades para ser um bom rei. Mas depois que ele alcançou esse poder, ele começou a agir de um modo muito arbitrário. Ele começou a fazer apenas a vontade dele. E a cena que talvez sintetiza isso é aquilo que ele faz a um rei dos seus inimigos na cidade de Gilgal, que sem autorização de ninguém, nem mesmo do profeta, ele faz em pedaços o rei inimigo. A partir desse momento, Saul já vê que não é mais possível, Samuel vê que não é mais possível que Saul continue como um rei. Então, em 1 Samuel, já no capítulo 15, no versículo 23, existe essa constatação. Capítulo 15, versículo 23. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não é mais rei. Espiritualmente, ele perde essa capacidade de governar o seu povo. Continua ainda um tempo como rei, mas esse fim da vida de Saul é muito ruim, é muito negativo. E a gente vai ver o porquê. Junto com essa queda de Saul, ele que começa a cair, não é uma queda de uma vez, é uma queda, degrau por degrau. Vai descendo degrau por degrau até chegar num nível muito baixo. Existe a ascensão de uma outra figura. A partir do capítulo 16, nós vamos encontrar uma outra figura
esse vai começar a subir enquanto Saul desce. Essa figura vai começar a subir, e a figura de Davi. Como Davi, eu coloquei 3 palavras: glória. Tem um momento que ele chega ao máximo, digamos assim, da glória humana possível. Pecado. Tem um momento que o pecado entra na vida de Davi, em vários momentos, aliás, um é crucial. E penitência, né? São vários os momentos em que Davi se arrepende do que fez e faz um longo caminho de sofrimento e de penitência. Mas enquanto Saul decai, assim como a estrela cadente, a estrela de Davi começa a subir. E tudo isso começa no capítulo 16 do capítulo de Samuel, quando Davi é ungido. Samuel recebe essa ordem de ungir o novo rei. E para onde ele se dirige? O último livro que nós lemos na aula passada era o livro de Ruth, ela que casou com um certo Boaz, que morava perto de Belém. Aquele livro não está à toa ali. Esses são os bisavós de Davi, são os avós de Jessé, que é o pai de Davi. Então o profeta Samuel aparece lá, vai bater na porta de Jessé, falando, dessa unção. E Jessé apresenta o quê? Apresenta todos os filhos grandes que ele tem, fortes. E Samuel fala: não é nenhum desses. Aquele que é escolhido é o pequeno Davi, pastor de ovelhas, que está ainda no campo. É interessante que nem o pai se lembra de Davi, Apresenta um por um com muito entusiasmo. O profeta não vai aceitando nenhum desses e fala: tem Davi, está lá, mas acho que ele não é muito para isso, ele é pequeno, é um rapaz belo. Nem o pai de Davi, novamente o tema pais e filhos volta, nem o pai de Davi é muito confiante que esse rapaz possa ser muita coisa. E é justamente ele o escolhido pelo profeta Samuel. E por isso existe essa frase importante que aparece em Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. E ainda no capítulo 16, Davi vai começar a trabalhar na corte de Saul. Saul, que já está nessa fase de descer degrau por degrau, se encontra muito mal, ele é tentado por algum espírito impuro. Ele tem, aqui o texto coloca a palavra depressivo, não sei se poderíamos encaixar assim, mas ele sente alguns momentos de grande desespero, de grande tristeza, de grande angústia. E ali aparece Davi, que também é um músico, muito importante, O fato de Davi também ser um artista, isso vai ser espelhado em todo o livro dos Salmos, Os Salmos são atribuídos a Davi. O fato de Davi ser um músico, e o fato de cantar, de tocar, enquanto Saul está nessas crises, faz com que o rei se sinta um pouco melhor. Traz um pouco de consolo à figura de Saul, já como rei, digamos assim, bastante enfraquecido, nós podemos dizer. Esse é o primeiro contato, até então muito positivo, entre Saul e Davi. Porém, existe um fato, uma frase que vai mudar para sempre o relacionamento dessas duas figuras muito importantes. E esse fato aparece no livro de Samuel, no capítulo 18, no versículo... Cadê? Desculpa, antes ainda no capítulo, não podemos saltar essa batalha muito famosa, ainda no capítulo 17, letra B, Davi e Golias. Existe uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Existem relatos não bíblicos de eventos muito parecidos com esse. Do que se trata? Às vezes, quando dois povos que têm a mesma capacidade de guerrear, a mesma capacidade bélica, se encontram, uma alternativa, isso existem vários outros textos que também dão essa leitura, é que ao invés de dois povos que são, digamos, de um nível muito semelhante de guerra, ao invés desses dois povos se enfrentarem e os dois saírem perdendo, ainda que um ganhe,
né? Os dois vão sair destruídos. Existe uma oportunidade um pouco mais inteligente de fazer essa guerra. Cada um escolhe aquele que é o seu guerreiro mais forte. Tem uma luta entre os dois e aquele que perde simplesmente se submete, né? Uma guerra entre dois povos muito equânimes, né? Poderia destruir os dois de qualquer forma. Então, é um modo um pouco, digamos assim, mais sábio de fazer uma guerra. Existe muita literatura antiga que fala disso, até mesmo na literatura grega e latina. E parece que esse é o caso que acontece novamente entre filisteus e israelitas. Os filisteus têm o seu candidato, né? Óbvio, que se chama Golias. Ele é tratado como um gigante de mais de 2 metros, homem experiente de batalha, homem que sabe usar todos os instrumentos de guerra e que está fortemente usando uma armadura em todas as partes do seu corpo, exceto na cabeça. Essa figura de Golias, um guerreiro quase indestrutível. Os israelitas de início não têm um concorrente, alguém que faça frente a Golias, mas quem se candidata é Davi, né? Davi, a gente sabe, ele era músico, né? Para a guerra você tem que ter a mão forte, para a música tem que ter uma mão suave. Existem muitos outros empecilhos. Davi é um menino, até Saul fala, esse é um rapaz, você é um menino, esse é um homem experienciado. Segundo, ele está muito bem armado, né? A sua armadura cobre o corpo inteiro, exceto a sua cabeça. Tentam colocar uma armadura em Davi. Colocam a armadura em Davi, ele nem consegue caminhar direito com a armadura. Ou seja, ele vai para a guerra usando a roupa do dia a dia. Apenas, né, com sua arma que não é uma arma de guerra, né, é como fosse um estilingue, uma funda, com uma pedra. Não é uma arma de guerra. Golias tem uma lança. Ou seja, essa luta parece que não tem muito o que se fazer, né? E já de início, né, acontece aquilo que é mais surpreendente. Apenas com um tiro, com um lançamento, Davi consegue, né, derrotar Golias. Mas existe um elemento muito bonito aqui. Qual que é o argumento que Davi usa para enfrentar Golias? Fala, eu sou um pastor. Quando algum leão, quando algum urso ataca as minhas ovelhas, eu vou lá e consigo livrar minhas ovelhas, né? Davi lembra da sua vocação de pastor. Ele é um rei pastor. Ele lembra que ele já livrou várias vezes o seu rebanho de animais que são bem mais perigosos do que Golias. Falei, eu já faço isso. Se tem uma ovelha em perigo, eu consigo me livrar do leão, eu consigo me livrar do urso. Esse é o argumento que ele usa. E talvez esse é o argumento mais importante da história de Davi. Porque em algum momento Jesus Cristo fala, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. De algum modo é aquilo que Davi fala. É Davi que se arrisca, já se arriscava para dar vida pelas suas ovelhas. Será que ele não vai se arriscar para salvar o povo inteiro? E é isso que ele faz. E a vitória de Davi contra alguém que é objetivamente superior é o grande sinal da presença de Deus na vida dessa importante figura. Isso deveria trazer alegria a Saul e por um momento traz, até chegar no capítulo 18, né? Só voltando à frase de Samuel 17:37, que é uma frase bonita. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos dos filisteus. No capítulo 18, porém, a situação muda. Por quê? Porque Saul, vendo que Davi realmente é um guerreiro, além de ser um músico, além de ser um pastor, ele também é um guerreiro. Davi começa a lutar junto com Saul, começa a ir às batalhas, a fazer campanha junto com Saul. E depois que eles vencem, né, os seus inimigos, um grupo deles, existe um comentário que é feito, que, digamos assim, coloca Saul em uma verdadeira crise existencial. Qual que é a frase?
A frase está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Algumas mulheres que sabem do que aconteceu na batalha dizem a seguinte frase: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Esse, digamos assim, que é a frase mais dolorida da vida de Davi. Para aqueles que acompanharam, acho que foi esse ano já na Quaresma, nós fizemos, né, as reflexões sobre os pecados capitais, né? E o dia que nós falamos da inveja, talvez a figura que nós mais trabalhamos foi a figura de Saul. Porque Saul, a gente viu um pouco da história, ele era o mais belo, ele era o mais inteligente, ele era o rei das batalhas, ele era até humilde. Mas quando ele vê que Davi recebe mais glória do que ele, toda a sua vida, tudo que Saul faz, se trata apenas de uma coisa: destruir Davi. A partir dessa frase, todo o esforço de Saul, toda tentativa, toda a sua vida vai se reduzir a uma paranoia de tentar destruir Davi. Por isso que Saul é um rei trágico, porque se torna uma pessoa invejosa. Qual que é o problema da inveja? A inveja aparece quando as coisas estão dando certo. Davi estava lutando junto com Saul. Eles estavam ganhando as batalhas. Não teria motivo para ter raiva de Davi. Mas ele olha Davi e sua popularidade e de algum modo isso se torna uma ofensa para ele. E esse é o grande declínio, né? A gente vê que Saul já está descendo bastante. A partir desse momento, aí é ladeira abaixo. Aí ele se torna alguém esquizofrênico, se torna alguém paranoico. Tudo para ele se trata de destruir Davi em qualquer oportunidade que ele tiver. A primeira, ele simplesmente, Davi está tocando música, ele pega uma lança e tenta acertar em Davi. Porém, essa não é uma boa ideia, porque muita gente gosta de Davi, né? E matar Davi dessa maneira também seria um perigo para ele. Então ele busca outros modos de fazer isso, né? Tem no capítulo 18, né? É uma das primeiras tentativas um pouco mais inteligentes de Saul de conseguir se livrar de Davi, é através de um casamento. O que acontece? Né? Davi e Mical, que é a primeira esposa de Davi, né? 1 Samuel 18, 17 e 30, conta um pouco dessa história. O que Saul faz? Ele fala: não, olha, por que você não se casa com minha filha? Davi se sentiu muito honrado, né? Não sabia como retribuir tal grande dom, tal grande presente. E a ideia de Saul é: não, como presente você vai e mate 40 filisteus, né? E traga para mim, né, o prepúcio, digamos assim, sinal de que eles eram incircuncisos. Esse projeto de Saul, claro, é colocar Davi na frente da guerra, ali na onde a guerra acontece. E se Davi morrer no meio da guerra, não vai ser culpa de Saul. Ele poderia ter se salvado, morreu. Acontece que Davi vai e mata os 40 filisteus. Esse é o problema. E volta com os 40 prepúcios, né? Interessante essa passagem, porque em outro momento o próprio Davi vai fazer algo muito parecido com o que Saul fez. Ele vai armar algo muito parecido com essa estratégia. Então a primeira não dá certo. E ele começa um período itinerante de Davi. Davi começa a passar de povoado em povoado. Davi até mesmo sai de Israel. Começa a habitar na terra dos filisteus, em terras de outros povos cananeus. E ele vive uma vida fugitiva. Porque qualquer lugar que ele estiver em Israel acaba sendo um perigo para ele. Uma dessas passagens que eu cito aqui, que é Davi e Aquimelec, que era sacerdote, essa eu cito porque ela espelha no Novo Testamento, né? Davi com seu povo está morrendo de fome e aparecem para o sacerdote pedindo alguma coisa para comer. Ele não tem nada, o que ele oferece? Aqueles seriam os pães do sacrifício, os pães que eram destinados ali para o culto, ofertas para Deus, né? Então o sacerdote fala: eu não tenho nada, tem esses pães, né? Talvez vocês possam comer deles. Por que essa passagem é importante? Porque Jesus usa dessa passagem, né,
quando um grupo de pessoas vê que Jesus e seus discípulos, né, estão comendo, né, estão pegando ali espigas no dia que não eram, Jesus usa dessa passagem bíblica para espelhar algo que já existe no Antigo Testamento, mas em Jesus é mais forte, né? Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. A prescrição é importante, mas em algum momento extremo, mesmo a prescrição pode cair para salvar uma vida, para fazer um bem que é ainda maior. Isso que nos diz a passagem de Davi e Aquimeleque, que é sacerdote. Depois, em Samuel 24, Saul novamente, quer dizer, ainda com grande projeto e único, digamos, único projeto da vida de Saul nesse momento é matar Davi. E ele vai com seu exército quase inteiro à caça de Davi. Porém, acontece uma cena bastante sugestiva nessa perseguição. Saul está com todo o seu exército, né, mas sentindo uma necessidade, digamos assim, fisiológica, né, ele vai num lugar, digamos assim, mais reservado. Quem que estava nesse lugar reservado? Davi. Davi percebe que está ali Saul, podendo matá-lo facilmente, não seria um problema. Também os soldados de Saul achavam que, até mesmo o filho de Saul, Jonatas, achava que essa paranoia dele já tinha ido longe demais, não teria nenhum problema em Davi ter matado Saul. Mas Davi não faz isso, né? Quando ele encontra Davi, sem perceber, ele corta com a espada, apenas a borda ali do manto de Saul. Depois ele vai ao encontro de Saul, mostrando que ele tinha cortado. Ele poderia ter matado. E esse parece um momento de uma reconciliação entre os dois. Parece que Saul, pelo menos num instante, percebe que Davi não é um rival dele, que Davi nunca quis ocupar o seu cargo e que Davi sempre respeitou como um rei. Porém, não demora muito para acabar, né, esse tratado de paz, e Saul novamente vai perseguir Davi por todos os cantos, e Davi terá outras oportunidades de se vingar, de matar Samuel, mas ele nunca vai fazer. Ele diz: longe de mim, né, tocar em um ungido do Senhor. Porém, o final de Saul não é bom, né? No capítulo 31, que é o último capítulo de 1 Samuel, a gente vê que Samuel, junto com seus 3 filhos, acabam morrendo durante a última batalha dele à frente de Israel, né? Um fim bastante triste, digamos. Em 1 Samuel 31, podemos começar até do versículo 1. Quando os filisteus atacaram Israel, os israelitas fugiram diante deles e caíram trucidados no monte Gilboé. Os filisteus foram no encalço de Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Então o peso do combate caiu sobre Saul. Os arqueiros o tomaram na mira e ele ficou gravemente ferido por suas flechas. Saul disse a seu escudeiro: puxa de tua espada e traspassa-me com ela, para que esses incircuncisos não venham a traspassar-me e zombar de mim. Mas o escudeiro não quis, pois tinha muito medo. Então Saul agarrou a espada e atirou-se sobre ela. Esse é o final um pouco grande, muito trágico, digamos assim, de Saul. Porque se a gente lembra dos inícios da vida dele, aquele jovem forte, bonito, santo, guerreiro, humilde, termina de modo muito mal, termina de modo trágico, termina de modo catastrófico, mas principalmente porque a inveja, digamos assim, corroeu totalmente o coração de Saul. Aquele sábio rei termina com uma figura de um homem paranoico, esquizofrênico quase, com esse sentimento de ser perseguido, esse sentimento de que alguém está lutando contra ele, coisa que nunca aconteceu. Ainda que Davi já tivesse sido ungido, nunca Davi pensou em tomar o trono
de Saul. Nunca passou pela cabeça dele, né? Por isso que, como o título que foi dado a Saul, é um rei, o primeiro rei de Israel, é um rei bastante trágico. E assim se conclui o primeiro livro de Samuel. Dá para ver algumas partes ainda do segundo livro de Samuel, que se inicia com um pranto interessante, né? Davi sente a morte de Saul. Por mais que Saul só tivesse vingança e raiva contra Davi, aliás, todas as mortes, Davi sente bastante. Todo mundo que morre perto de Davi, ainda que fosse seu inimigo, ele sente um luto, digamos assim, bastante grande. Porém, a ascensão de Davi como rei, ela não é imediata. Então temos esses primeiros capítulos do segundo livro de Samuel, onde nós veremos que é um longo processo, né? Tem ali vários momentos até Davi se tornar realmente rei de todo Israel. São tribos que vão se juntando, são políticas que vão acontecendo, até chegar ao capítulo 5. Capítulo 5, aparece finalmente Davi como um rei. Capítulo 5, já no versículo 1. Todas as tribos de Israel, era a mesma frase também na unção de Saul, foram até Davi, em Hebrom, e disseram-lhe: aqui estamos, somos teu osso e tua carne. E nesse momento ele se torna o pastor, não só das ovelhas, mas de todo o seu povo. Somos teu osso e tua carne. Essa é uma passagem do livro de Gênesis, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, aparece no livro de Gênesis. É uma síntese daquilo que é a constituição humana, feita de carne e osso. Carne que a gente sabe desaparece muito rápido, né? Nosso cadáver desaparece. A carne, ela se atrofia e desaparece com muita velocidade. O osso, pelo contrário, tem esse elemento de eternidade, né? Nós encontramos caveiras, esqueletos ali de homens de milhares, de milhões de anos atrás, intactas, o osso como foi deixado. Essa é um pouco essa estranha composição do nosso corpo, carne e osso, né? Quem já fez um raio-x de alguma parte do corpo já se encontrou com esse seu retrato, aquele que será seu retrato, digamos assim, por um bom tempo na terra, né? Que são os nossos ossos, que serão o último resquício da nossa passagem terrena sobre a terra, né? E ainda que a imagem da caveira nos assusta, basta lembrar que tem uma caveira agora que está sustentando todos os nossos sentidos e organizando, né, todo o nosso corpo. Ela vai durar muito mais do que a nossa carne, que não, a gente sabe, some rápido depois que a gente perde o respiro. Mas Davi, sendo ungido como rei, começa também um período de grande ascensão. Porque a história de Davi, a diferença de Davi para Saul é que Davi nunca é abandonado por Deus, digamos assim. Ele é o homem da aliança que, mesmo sofrendo com as suas limitações, continua de algum modo ainda na graça de Deus. Saul não, Saul é abandonado por Deus. Porém, a história de Davi se assemelha com a história de Saul, porque tem uma grande ascensão inicial. Ele começa a fazer bem todas as coisas. E depois ele também vai ter o seu momento de queda, né? Também vai descer degrau por degrau. E o que acontece nesses momentos de ascensão? Primeiro, Davi conquista Jerusalém. Jerusalém já existia, era a cidade dos Jebuseus. E a capital de Israel ainda não era Jerusalém, era a cidade de Hebrom, que até hoje existe. É uma cidade que tem uma tensão militar terrível, né? É difícil ir naquela cidade e não se sentir muito mal. É a cidade onde tem o túmulo dos patriarcas e era até então a capital de Israel. Quando Davi conquista Jerusalém, Jerusalém começa a se tornar a capital de Israel. Até esse momento existe, ao invés de usar a palavra Jerusalém, muitas vezes se usa apenas o nome de um de seus montes para se referir a Jerusalém, que talvez seja o mais conhecido, Monte Sião, né? O Monte Sião,
que é um dos montes na qual é erguida a cidade de Jerusalém, acaba se tornando, por excelência, o nome da cidade. E Sião acaba se tornando até mesmo o nome, às vezes, do próprio povo de Deus. Então, Jerusalém, Sião, se refere, digamos, basicamente para a mesma coisa. E o primeiro gesto de Jerusalém como capital já política é se tornar também a capital espiritual de Israel. Para isso, o que precisa chegar em Jerusalém? A Arca da Aliança. Então, em 2 Samuel, capítulo 6, é todo dedicado, né, a esse translado da Arca da Aliança até Jerusalém. Tem uma primeira tentativa que não dá certo, né, e tem uma segunda tentativa com toda a preparação, com todas as músicas, e aparece Davi dançando, né, como se fosse um sacerdote, diz o texto aqui, praticamente nu, dançando na frente da arca, e ele que transporta a arca até Jerusalém. E ali nesse momento, Jerusalém se torna também a capital espiritual de Israel, já que a arca começa a residir ali, transportada pelo próprio Davi, que dançando, né, nesse êxtase, digamos assim, conduz com muita alegria, através da comemoração de todo o povo, essa subida, essa procissão da arca até Jerusalém, que é a cidade escolhida, é a cidade de Deus. Ainda nesse momento de ascensão de Davi, aparece o profeta, que é o profeta do tempo que corresponde à monarquia de Davi, que é o profeta Natã. E ele faz algumas profecias muito importantes para Davi no capítulo 7. Todo o capítulo 7, no capítulo 7, do versículo 1 a 16, fala dessa profecia de Natã, que coloca realmente Davi em um outro nível. E parte dessa profecia, digamos que é uma profecia messiânica. Parece que não fala só de Davi, mas parece que fala de alguém que vai aparecer mais na frente ainda. Alguém que ainda não é visível, mas parece que faz parte dessa linhagem de Davi. Se formos ao capítulo, ainda no capítulo 7, no versículo 12, o profeta Natã vai falar o seguinte, falando para Davi: quando os teus dias se completarem e repousares com teus pais, suscitarei um descendente teu para te suceder, saindo de tuas entranhas, e eu firmarei o seu reino. Ele construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono de seu reino para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será para mim meu filho. O profeta, ele sempre fala em dois níveis. Ele fala de um nível mais imediato. Porém, essa profecia sempre chega no nível que está bem mais lá na frente. Podemos entender como Salomão sendo essa figura? Talvez Salomão se enquadra nesse quadro, dentro dessas condições. Mas se a gente olhar mais para frente aí, nós encontramos ali como um descendente oficial de Davi, Jesus Cristo. Quando começa o reinado, qual que é o problema? Qual que é a questão dos profetas? É que eles anunciam um rei, digamos assim, perfeito, um rei justo, um rei que traga paz a Israel. E qual que é a realidade? É que esse rei não vem. Os reis que a gente vai ver aqui, né, Davi já não é perfeito, Salomão tem vários problemas, depois um vai ser pior do que o outro. Os reis serão, digamos assim, a síntese da vergonha de Israel. Assim como diz a profecia, esse povo vai explorar, esses reis vão explorar Israel de tudo quanto é forma. Então, existe um problema, que é um problema até hoje, problema não. Os judeus, quando leem esses textos que falam de um rei que está para vir, um rei que traga justiça e que traga paz, eles veem que na realidade concreta, nenhum desses reis que vai aparecer vai
vai completar essa profecia. São reis terríveis. Onde é que está esse rei que finalmente vai trazer esse reino de paz e de glória para Israel? Talvez nós, como cristãos, podemos dar uma resposta aos profetas. Talvez os judeus façam uma outra leitura dessa figura do Messias, do rei que finalmente vai ser o Filho de Deus na terra. Mas já em Natã tem esse olhar para frente, para a espera de alguém que realmente possa resolver os problemas de Israel, sendo, por fim, um rei justo que não se aproveite de seu povo, pelo contrário, que traga justiça e paz. Ok, até então falamos da ascensão, e vamos terminar aqui. Falamos da ascensão de Davi, que também tem várias qualidades. Também ele é um guerreiro, mas ele é um guerreiro artista. Ele também foi aclamado pelo povo, ele também foi ungido. Todo o povo ama Davi. Ele governa muito bem, ele vence todas as batalhas, ele conquista Jerusalém, ele traz a arca a Jerusalém, ele é quase um sacerdote que dança junto com Deus. Até aí, nada errado, porém, a partir da próxima aula a gente vai ver que também existe alguns elementos muito complicados na história de Davi, que começam a partir do capítulo 11 de Samuel. E aí a gente vai ver que ele também começa a declinar, e começa a declinar muito, começa a perder muita coisa, e começa a colocar em risco, inclusive, toda a monarquia de Israel. Podemos então concluir a nossa noite de estudo, de reflexão, com uma oração, pedindo a proteção e auxílio divino quando voltarmos para casa. Seja sempre